Fala galerinha, aqui quem fala é Anderson Juan, eu sou diretor do Colégio Máximos e professor de muitas disciplinas do módulo profissionalizante do nosso ensino fundamental anos finais. Tá? Para quem não sabe, o nosso aluno, ele termina o 9º ano já com curso profissionalizante em assistente administrativo. Então sejam muito bem-vindos, se você já é aluno, estou morrendo de saudades. Se você não é aluno ainda, seja muito bem-vindo, porque você já está saindo da sua zona de conforto. Você poderia estar só assistindo filme, esperando sua escola voltar, ou ficar fazendo alguma dinâmica, mas não, você preferiu estar aqui vendo videoaula, sendo também um diferencial. Então, você é sempre muito bem-vindo, você que tem esse intuito aqui no Colégio Máximos, porque aqui a gente gosta de formar líderes. Líderes são pessoas que não gostam de zona de conforto, gostam de fazer a diferença na vida das pessoas e fazer a diferença no mundo. E se você está assistindo essa videoaula, com certeza você já tem essa veia, então é muito bem-vindo aqui comigo, tá? O que nós vamos fazer hoje é a correção da atividade das aulas 1, 2 e 3, que a gente passou uma apostila para que todos os alunos pudessem ter uma leitura prévia, tá certo? E essa leitura prévia é muito importante porque a gente trabalha muito com o conceito de sala de aula invertida, mesmo que o aluno ele não entenda ainda os conceitos, mas ele fez uma leitura preliminar, fez um exercício interpretativo, onde as respostas estavam na própria apostila, e hoje a gente vai fazer a correção e discutir um pouco alguns assuntos. O objetivo, né, a base de estudo da disciplina, só para que vocês tenham uma noção geral sobre a informática, para que vocês vejam algumas ferramentas que vocês possam utilizar no dia a dia das empresas, até porque assistente administrativo formado pelo Máximos, né, com certeza serão os melhores assistentes administrativos no mercado e de qualquer maneira passarão um pouco tempo, porque logo assumirão cargos de gestão ou mesmo irão empreender e criar grandes negócios e ajudar novas pessoas, porque como eu disse, nós queremos aqui grandes líderes, e se você botou seu filho aqui, você deu o tiro certo, tá? Então vamos lá. Só pra gente ter uma introdução, a correção da atividade. A aula 1, a gente viu lá na apostila, tem uma partezinha que vê sobre a era da computação, e aí vê desde as gerações dos computadores, algumas pessoas, desculpem o calor, gente, o calor é porque o conhecimento é muito grande, a gente fica, né, com muito calor, mas tá calor mesmo. Então prestem atenção, a gente lá na apostila tem as eras dos computadores e também tem pessoas que foram desenvolvendo grandes ferramentas, grandes hardwares, né, grandes computadores em si, e logo depois software, programas, né, para a gente chegar na computação que a gente tem hoje, né. Durante as questões nós vamos ver algumas eras, esse tipo de coisa, mas só para que vocês entendam que é importante a gente entender como surgiu, para que a gente até possa valorizar e entender que ainda existe muita coisa a ser desenvolvida. Porém, tudo começou com alguém, né? Tudo começou de uma certa forma, e ter esse conhecimento deixa o nosso leque intelectual muito melhor para que a gente possa entender e conseguir utilizar essas tecnologias no dia a dia do nosso negócio. Depois, os sistemas operacionais, que são a base para o funcionamento de qualquer computador, e os softwares aplicativos, que são direcionados à tarefa, né, a desenvolver uma tarefa. E a aula 3, internet, robótica, inteligência artificial e realidade virtual, né, tudo como uma forma de sempre, nunca esqueçam disso, tá? Você nem precisa ser aluno do Fundamental 2, qualquer pessoa que está me assistindo. Toda a questão tecnológica, a questão de robótica, IA, que são as inteligências artificiais, realidade virtual, tudo serve para otimizar o resultado e mitigar, diminuir os custos. Então, tem que haver esse elo. Tudo que é feito para isso, né? Para que possa diminuir custo, né? Possa reduzir ao máximo custo, despesa, e sempre aumentar a receita, sempre melhorar a melhoria dos processos, tudo isso. É para isso que serve todos os projetos desenvolvidos em computação, né? Sempre serve para que a gente possa melhorar a experiência nossa com o cliente. Então são todos baseados em uma tarefa, um projeto específico, tá certo? Então pensando na primeira questão, vamos discutir a primeira questão. Quais são, deixa eu botar aqui para vocês, cadê? Desce, desceu. Quais são as diferentes gerações de computadores? E aí vamos lá, tá lá, acho que numa das primeiras páginas. 4 gerações. Vocês só precisariam colocar lá na resposta as 4, tá? Primeira geração, a válvula a vácuo, primeira geração aqui, ó.
a válvulazinha vácuo. Eram válvulas eletrônicas, como vocês podem ver em formato de lâmpada, que serviam como componentes internos do computador. Já imaginaram o tamanho disso, né? Então imagina aí várias lâmpadazinhas dessa, imagina a temperatura que não se conseguia controlar, quando dava algum problema ninguém sabia se era na lâmpada ou se era no fio que levava. Olha, imagina a bagunça que era. Então foi realmente um início, né? Mas precisava ser mudado. Foi aí que veio o transistor. O transistor, ele é um dispositivo pequeno, vocês podem ver aqui, ó, como se fosse com uma certa estrutura e umas ramificações, que transferia sinais eletrônicos através de um resistor. Então, se eu perguntar a vocês por que o nome transistor, é porque ela transferia esses sinais eletrônicos através de um resistor. Transferir mais resistor, transistor. O circuito integrado, que é a terceira geração, que já é um circuito eletrônico, né, completo com chip. Ali, ó, deixa eu botar aqui, tá vendo a setinha? Show de bola. Tá vendo? Um chip com pequenas ramificações também, feito de silício. E aí, Anderson, silício eu já ouvi falar no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Exatamente. Então, silício, para quem não sabe, ele é um componente que ele é um semicondutor de energia, tá certo? Então, assim, ele serve bastante, até hoje é utilizado, né? Então, o Vale do Silício lá, o silício é muito importante para aquela região. Inclusive, várias empresas estão localizadas naquele lugar, gigantes da computação. E depois, como uma continuação da terceira geração, nós temos o microprocessador, que é praticamente como se fosse um circuito integrado, porém menor, em forma de chipzinho mesmo, como vocês podem ver aqui, ó. Hoje em dia é mais ou menos assim. Certinho? Então, essas 4 gerações, até chegar ao que a gente tem hoje, a gente passou, né, pela válvula a vácuo, passou pelo transistor, pelo circuito integrado, até chegar ao microprocessador, que é o que a gente utiliza hoje em dia. Tá vendo que é importante a gente entender isso? Né? A gente pega um computador, a gente está lá trabalhando, né? Quando a gente vê lá qual é o processador do seu computador, aí eu já conheço um pouco a história, a gente tem um leque de conhecimento muito melhor até para o nosso profissional mesmo, tá certo? Então, questão 1, só precisava colocar as 4 gerações: válvula a vácuo, transistor, circuito integrado e microprocessador. Entendido? Tá com dúvida? Já volta, vê eu falando tudo isso de novo. Se não entendeu, vê de novo. Se não entendeu, manda um WhatsApp para mim. Vamos lá. Questão 2. Qual a função do VisiCalc? Hoje em dia a gente conhece que para a gente fazer algumas contas, fazer algumas planilhas, até a gente fazer lista de compras, a gente fazer folha de pagamento. Então, as planilhas eletrônicas, principalmente o Excel, né? É bem importante porque ele já faz tudo pra gente. A gente coloca só os dados, ele já soma, a gente coloca as formulazinhas lá, que se a gente vai estudar mais lá na frente, em outra disciplina. Mas as planilhas eletrônicas são bem importantes. Então, com foco de levar o computador para o seu uso pessoal, para o seu uso no dia a dia da empresa, criou-se a primeira planilha eletrônica, que era o VisiCalc, tá certo? Então, ela servia para isso, para trazer o computador pessoal para o local de trabalho. Então, a função do VisiCalc era um software de planilha eletrônica, o primeiro software de planilha eletrônica, que para a comunidade dos negócios trouxe o computador pessoal para o local de trabalho. Alguma dúvida? Nenhuma, certeza, vocês são craques. Melhores alunos, futuros líderes. Próxima questão. Vamos baixar aqui. Quais aspectos popularizaram o padrão PC-IBM, tá? IBM é uma empresa gigante, até hoje, vocês devem já ter ouvido falar, que criou o primeiro computador, assim, baseado no que a gente vê hoje, tá? Do que a gente entende por computador hoje. Bem maior era, claro, né? A cada geração, né? A cada ano, a cada momento, as coisas diminuem mais, né? Os circuitos ficam cada vez mais reduzidos. Então, o que popularizou esse padrão do computador da IBM, né? Primeiro a possibilidade de acrescentar memória. Então, eu conseguia deixar gravado algumas coisas, né, que eu fazia. A possibilidade também
de acrescentar novos periféricos, né? Ou seja, com possibilidades de slots com espaços internos ainda de possibilidade de melhoria. O legal também é que gerou muito emprego, porque essa questão do computador da IBM, ele dava espaço para que outras empresas pudessem criar ferramentas para adicionar ao próprio computador da IBM, tá certo? Então, várias empresas foram construídas primeiro para criado escritórios, né, para conseguir criar ferramentas, né, melhorias para o PC da IBM, tá certo? E várias empresas também surgiram baseados nesse padrão, como a Dell e a Lenovo. Dell hoje gigante, né, do mercado de computação, certo? Então foram esses aspectos que popularizaram o padrão PC da IBM. Entendido? Próxima questão, facílimo. Por que muitas pessoas consideram o macOS mais fácil de usar do que o Windows? Eles são bem parecidos, tá? macOS é o que a gente utiliza nos computadores da Apple. Quem tem Apple, quem tem iPhonezinho, tem o MacBook, tem, né, o computadorzinho da Apple, e o macOS é como se fosse o Windows da Apple, tá? Então, o macOS, ele consegue fazer multitarefas, né? Eu consigo desenvolver mais tarefas do que o próprio Windows. E além disso, o que eu faço no macOS, eu consigo compatibilizar, né, ou compartilhar no Windows também. Então essa é a principal diferença do porquê muitas pessoas consideram o macOS mais fácil de usar do que o Windows, pela questão da multimídia e da multitarefa, que não tem tanto no Windows, tem também, mas não tem tanto, e eu ainda consigo compartilhar arquivos com o sistema Windows. Belezinha? Só questão de conceito, tá, gente? Só para vocês fiquem cientes, não precisa se aprofundar. Quem quiser se aprofundar, show de bola, é um diferencial. Mas isso é só uma base para que vocês tenham um entendimento geral da coisa. Vamos para a próxima. Qual a grande desvantagem do Linux? Para quem não conhece, o Linux também é um sistema operacional, tá? Principalmente utilizado por programadores. Por quê? Principalmente porque ele tem bem mais segurança do que o Windows, é bem menos suscetível ao ataque de hackers. Repita comigo? Hackers. Né? Então, vírus, né? Tudo que seja que possa atrapalhar ou possa invadir o seu computador, o Linux é bem blindado contra isso. Ele tem um sistema bem menos atrativo de interface, né? E a principal desvantagem é que ele tem bem menos aplicativos do que o Windows e do que o macOS, tá? Então, uma coisa bem mais limitada. Muitos computadores, eles já vêm com Linux, né? E aí você consegue utilizar ferramentas básicas de edição de texto, tudo, mas não o pacote Office, por exemplo. São outras ferramentas, tá? Então, principal desvantagem, a quantidade pequena de aplicativos, que é bem inferior ao do Windows, e vocês sabem que hoje nós somos todos bem multitarefas, né? E nós precisamos de vários aplicativos, nós precisamos resolver várias coisas e queremos tudo na nossa área de trabalho, e aí o Windows ele limita a gente a isso, tá bom? Próxima questão. Qual a importância do kernel para um sistema operacional? Ele nada mais é do que o núcleo. Então o hardware, nosso computador, nosso CPUzão lá, ou o nosso notebook, né, com toda a placa, com tudo isso aí, quando eu ligo ele liga, ele carrega, o kernel carrega na memória do computador, e aí ele fica disponível e aí eu consigo acessar os meus softwares. Então ele é o núcleo, ele é a parte que faz o meu baby, o meu computador funcionar, tá? Então tem o hardware, eu tenho o kernel e tenho o software, que é os nossos programas, que é o que a gente utiliza, tá certo? Próxima questão. O que é um software aplicativo? Ele já se aplica a alguma coisa, né? Então, ele é utilizado para realizar as tarefas práticas do nosso dia a dia. Então, se eu quero, se eu estou numa fábrica de automóveis e quero colocar o meu motor, se eu estou em uma reunião e quero digitar a ata da reunião, se eu estou querendo fazer a minha planilha financeira para pagamento de salários, para pagar os meus salários, então tudo isso
eu utilizo softwares aplicativos, ou seja, eles são destinados, são utilizados para realizar tarefas práticas e diretas. Então, bem simples, sem muita delonga, botando desse jeito aí, tá certinho, 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 você conhecendo, você vendo que um Excel, software que está sendo utilizado para realizar uma tarefa prática, você pode dizer, isso é um software aplicativo, eu vi lá com o tio Anderson, ele arrasa e eu arraso também, porque nós arrasamos todos juntos, somos uma família só, tá? Próxima questão. Aí, quais são as principais características e tipos de software, né? O software, como a gente viu, são programas utilizados para facilitar o nosso dia a dia, né? Baseado na nossa necessidade momentânea. Então, nós temos características de liberdade de software, a questão do software livre, do software gratuito, do software que não é gratuito, mas é pago. Então, é isso que a gente está vendo agora. Primeiro, nós temos o freeware. Tá? Tô bem em inglês hoje. Freeware. Um software gratuito com direitos autorais. Então, ele é gratuito, você não paga nada por ele, mas ele, quem fez ele tem direito autoral dele. Então, se você quiser mexer esse tipo de coisa, tem que pagar ele. Tá? Não é possível mexer sem autorização, até porque fazer cópias, tudo é crime de pirataria, isso aí é previsto no Código Civil Brasileiro, no Código Penal, tá? É crime, cadeia nele. Software de domínio público, que aí normalmente é criado nas universidades e tudo, né? Então é obrigatório divulgar o código-fonte, ou seja, para que as pessoas possam alterar e melhorar. A questão do shareware, freemium ou também o demo. Você com certeza deve conhecer, sabe o quê? Aquele joguinho que a gente entra lá no celular e aí diz assim, teste grátis. Vocês já viram isso? Teste grátis? Pronto. Teste grátis, depois paga? Pronto, isso é o demo. Ou freemium ou shower, alguma coisa assim, tá? Se eu tiver errado, alguém for do inglês aí, você perdoe que a intenção é o que vale, né? Vocês entenderam o que é o software, tá? E o software comercial, né? Que normalmente é bem mais caro do que o demo, né? Do que o freemium, do que o shower, né? E normalmente eles vêm em pacotes. Então quando a gente às vezes compra o computador, já vem já com o pacote Office, tanto de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, tudo isso aí. Então é chamado de software comercial, tá bom? Super simples também. Facílimo, facílimo. Quais são os softwares orientados para tarefa? E aí eu preciso fazer uma tarefa. Preciso digitar um texto. Os processadores de texto. Softwares orientados para cálculos, né? Para calcular os gastos, esse tipo de coisa. Planilhas eletrônicas. E além disso tem vários outros exemplos. Gerenciamento de banco de dados, ou seja, eu tenho muitos dados e quero gerenciá-los. Quero fazer com que esses dados possam me dar informações para que eu possa tomar melhores decisões. Gráficos, comunicações, todos esses são softwares orientados para a tarefa. Belezinha? A última questão, vocês viram, né? A gente já pincelou a apostila todinha e vocês estão com certeza, para quem leu, é óbvio, né? Porque existe aqueles que podem se diferenciar, aqueles que fazem a tarefa pedindo do coleguinha. É vocês que escolhem aí o que vocês querem ser depois, no futuro, tá? Então, quais são os 4 subconjuntos de interesse da inteligência artificial? Inteligência artificial serve para facilitar o nosso dia a dia, assim como qualquer software, né? Quando os cientistas, engenheiros de computação, tudo isso, eles desenvolvem programas, ferramentas de IA, de inteligência artificial, fazem para que facilitem algo, né? Primeiro, resolver problemas, e aí pode ser desde um joguinho, tá? Até uma estratégia militar, estratégia de alguma empresa. Então, cria-se uma ferramenta para que possa melhorar tanto a tomada de decisão do governo, tomada de decisão empresarial, ou simplesmente um joguinho, tá? Linguagem natural, que aí tenta ligar a interface da pessoa com o computador, através da livre conversação. Sistemas especialistas, que aí são sistemas utilizados para fazer o computador ser um especialista em um assunto em particular, tá? E além da robótica, né, que está relacionada aí a deixar máquinas controladas por computador. A gente vê muitos robôs aí em grandes fábricas de automóveis. Vocês podem pesquisar aí, grandes robôs que fazem a montagem e tudo. Então, deixar máquinas controladas pelo computador. Vocês viram como é simples?
A gente acabou essa correção. Vocês podem revisar aí o vídeo, tá? Eu vou mandar hoje, agora mesmo eu já vou mandar o PDF da aula 4. A aula 4 é sobre editores de texto. Vocês dão uma lida normal, tá bem simples, bem didático, dão uma lida, fazem um exercício, depois a gente faz um novo vídeo, faço a correção desse exercício, e aí a gente vai para a aula 5, que é a aula de internet. Internet só pra gente ter uma visão geral também, tá, gente? Não se preocupem, tô derretendo. Não se preocupem, tá? Então façam o exercício, vocês viram que é bem melhor assim, vocês dão uma lida. Eu não tô cobrando que vocês deem uma lida e entendam tudo, né? Pra isso que a gente dá essa revisãozinha, essa pincelada baseada no exercício, tá certo? Então façam isso. Importantíssimo que vocês revisem, porque vocês vão fazer o exercício e vão me entregar até quarta-feira, tá certo? Tá bem simples o exercício, faço no caderno, tá? Quarta-feira eu já vejo se eu consigo gravar outro vídeo com a correção e vocês fazem e mandam a apostila de internet. Vocês fazem internet até sábado. No sábado a gente faz a correção e durante a semana, acho que na própria quarta-feira a gente tira um tempinho, a gente vai marcar uma hora pra gente fazer a avaliação. Tá certo? A avaliação acho que eu vou fazer ou no sala de aula mesmo, ou em um linkzinho, questões objetivas, e aí 10 questões baseadas em tudo que a gente viu até agora. Então se eu fosse você, aproveitem esse tempo, vocês estão estudando em tempo integral, até o tempinho que vocês têm livre para vocês, para assistir um filme, né, para jogar um jogo, façam coisas educativas, assistam um filme que tem aí um fundo legal que tem um objetivo pedagógico, que vocês, por exemplo, estudem, vejam um vídeo que vejam alguma coisa histórica, vejam algum vídeo de aventura que tenha coisa tecnológica, né? Não estou mandando também vocês só verem coisas, né, que vocês consideram chatas, mas coisas que possam agregar aí a vocês, tá certo? Então, é isso, já sabem. Quarta-feira, até quarta-feira, vou entregar o exercício da apostila que eu vou colocar hoje. Quarta-feira, eu vejo se eu já mando a outra videoaula e até o sábado vocês entregam o exercício de internet. Depois, faço a correção e aí a gente faz a provinha. Quem fez todos os exercícios e me mandou, fica com 10 na primeira nota, exercícios realizados, tá? Façam a correção, voltem esse vídeo caso vocês tenham errado alguma coisa. Depois, fazem a provinha, 10 questões, cada questão vale um ponto, e aí fica com média 10, gente, né? Uma coisa simples, vocês conseguiram o objetivo da disciplina, que foi ter uma base sobre a informática e como a gente utilizar, como as pessoas entendem a informática no dia a dia das empresas, e aí cabe a vocês. Cabe a vocês utilizarem essa ferramenta, utilizarem essa aula como diferencial para vocês como futuros profissionais, ou verem isso como uma coisa chata, como uma obrigação e não conseguirem extrair nada disso. Ó, até para homenagear vocês, eu vim de forma bem despojada, vim com a blusa do Shrek aqui, ou seja, eu também estou em casa, tô conseguindo estudar bastante, então tenho certeza que depois que passar essa crise, que nós vamos passar por ela, nós vamos voltar como pessoas ainda mais fortes, mas depende de vocês. Aí eu falo para você também, papai e mamãe, né? Toda a escola, não só o Máximos, precisa do apoio de vocês. Nós estamos de forma remota, conversando com o seu filho, né? Mas vocês que estão aí, então nós precisamos que vocês delimitem um espaço de tempo para estudo. Pode ser desestimulante, né? Mas assim, é um momento em que a gente vai ter que sair da zona de conforto, vai ter que sair daquele momento em que a gente estava confortável. Então, vai ser desestimulante, mas vamos encontrar estímulos, vamos encontrar motivações internas aí para a gente conseguir vencer isso e vencer ainda mais fortes do que quando começou isso aí, tá bom? Então, até quarta-feira, vou botar o exercício, pode me mandar no privado como vocês mandaram o primeiro exercício, tá bom? Abraço!